Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Pai, está aqui tua palavra. Tua palavra é maravilhosa e ela é incrível, Pai. Nós queremos nessa noite, Pai, meditar nela. Abençoa-nos, Pai. Nos dê sabedoria do alto, nos dê um entendimento. E fala ao coração do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer aqui nessa noite, através da tua palavra, Pai. Amém. Amém. Pode se sentar, querido. Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei. E Ele esteve aqui nessa terra. Ele habitou aqui nessa terra. Ele nasceu, cresceu, se tornou um jovem, um juvenil, um jovem, um adulto, experimentou dores, frustrações, enfrentou situações como eu e você enfrentamos. Ele viveu como qualquer ser humano, até a idade de 30 anos. Esses dias atrás, o irmão Edilson falou sobre Jesus aqui. E como é maravilhoso ouvir falar de Jesus. Como é maravilhoso a gente ler sobre Jesus, conhecer Jesus. Jesus Cristo, o nosso Senhor, igreja, Ele, com 30 anos, Ele se batizou no Rio Jordão, através do seu primo, João Batista, que o batizou. No momento do batismo, a palavra de Deus fala que os céus se abriram, e do alto dos céus desceu sobre ele uma forma como que de pomba, que voava, pairava sobre ele. E uma voz declarou forte, e as pessoas ouviram: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluias. Nesse momento estão presentes no Novo Testamento o Filho, o Espírito e o Pai. Nesse momento é pronunciado sobre o Cristo, sobre o nosso Senhor Jesus, que Ele é Filho de Deus, que Deus tem prazer nele, que Deus se compraz na pessoa dele. E após esse momento, que é um momento fantástico, a palavra de Deus fala que Jesus, eu até creio que nesse momento Jesus foi ungido, se encheu do Espírito, foi cheio do Espírito, e nesse momento a palavra de Deus fala que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante o que a palavra de Deus fala. O Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, após ser batizado, a sua primeira missão, a sua primeira atividade, ir para o deserto para ser testado, tentado
pelo diabo. A palavra de Deus fala para nós, queridos, que o nosso Senhor Jesus, Ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. E nesses 40 dias e 40 noites, Ele foi provado, Ele foi tentado, de todas as maneiras que você possa imaginar, de todos os meios e artifícios que o diabo possa usar, Ele tentou o nosso Senhor. Mas o nosso Senhor resistiu através da força sobrenatural que havia nele, a força que hoje reside em você, através do Espírito Santo, a força que move a igreja, que movimenta a igreja, por mais que vivamos períodos e tempos de secura, de crise, essa força não abandonou a igreja, amém? Essa força se chama Espírito Santo, Deus presente no meio da igreja, que motiva, que move, que nos impele, que nos movimenta, que nos faz fazer a obra daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Louvado seja o nome do Espírito Santo. Então, Jesus no deserto resistiu, não com força humana, não como homem, mas como Filho de Deus. Cada tentativa de Satanás para tentar derrubar o nosso Senhor eram resistidas pela palavra de Deus. O inimigo falava: se tu és o Filho de Deus, porque, queridos, preste bem atenção no que eu vou falar para você. O diabo é real, o diabo existe, e é real. Ele não é uma historinha, um conto de fada, ou uma ilusão, não, ele é real. E o objetivo dele é tríplice, está em João 10:10. Ele vem para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito de Satanás desde o início: roubar, matar e destruir. Queridos, escutem com atenção: o diabo quer roubar, matar e destruir você e eu. Não se engane, não se assuste. É preciso que essa verdade seja falada para você. É preciso que eu também compreenda essa grande verdade, para que eu mude os meus conceitos, mude minha vida, para que o inimigo não me apanhe. O Senhor Jesus, a voz do Senhor falou: este é meu filho amado. O diabo fala para Jesus no deserto, quando Jesus teve fome. Ele era que nem eu e você, ele sentia fome. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, ele era como eu e você. E o diabo fala: se tu és o Filho de Deus, Deus falou: este é o meu filho. Lembra lá em Gênesis, quando Deus fala para Adão e Eva: de toda árvore você poderá comer nesse jardim. Lá aparece o diabo e fala: é certo que Deus falou? De toda árvore você poderá comer? E ele começa seu intento, ele começa a sua ação lá no jardim, e agora ele está no deserto, tentando fazer a mesma coisa com o nosso Senhor e Salvador, tentando fazer a mesma coisa. Mas o Senhor Jesus fala assim: está escrito, que nem só de pão viverá o homem. E depois o inimigo leva ele num lugar alto e mostra todos os reinos e fala: olha, tudo isto é meu. Me foi dado, me foi entregue. Aonde foi entregue? Lá no jardim do Éden. Eu faço o que quero com esses reinos, eu dou para quem eu quiser, porque me foi dado, essa autoridade me foi outorgada. Se você se prostrar, Jesus, se você me adorar, tudo isso será teu. E o Senhor de novo fala assim: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto, prestarás culto. O diabo pega Jesus, leva no pináculo da torre, no alto da torre, no templo em Jerusalém, 70 metros de altura, e fala: Jesus, está escrito. Ele muda a estratégia, ele começa a usar a palavra agora. Está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece em pedra nenhuma. Lança-te aqui abaixo, Jesus, pula, e os anjos do Senhor irão te segurar.
Vamos ver se a tua palavra vai se cumprir. E o Senhor Jesus fala: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o inimigo, a palavra fala bem claro para nós, que ele se ausenta da presença do Senhor por um tempo. Queridos, por um tempo oportuno, ou seja, esperando a próxima vez, esperando uma outra oportunidade que iria acontecer. Presta atenção aqui. Se com Jesus o diabo não teve respeito nenhum, se com o Filho de Deus, o Verbo encarnado que veio ao mundo para salvar eu e você, Satanás não achou dificuldades de se aproximar para tentar, quanto mais comigo e com você. É muito sério, irmãos. O diabo, ele tem o objetivo de destruir, de impedir o crescimento, de minar. Uma das maiores estratégias dele é que nós não o percebamos, é que nós não nos atentamos à ação dele. E quando a gente faz isso, é muito natural que nós começamos a lutar um contra o outro. É muito natural que a gente não ignore ele e começamos a nos degladiar um contra o outro, a falar mal um do outro, a fomentar situações e rixas e contendas e brigas uns com os outros. Ou seja, nós fazemos, o diabo faz a sua fogueira com a nossa própria lenha. Uma das maiores estratégias é que o crente não se aperceba da presença do mal na vida dele. Em Lucas, no capítulo 9, no primeiro versículo, o Senhor Jesus fala ao evangelista que ele deu autoridade e poder para os seus discípulos, para expulsar demônios e para curar as enfermidades, para resistir ao demônio e para curar os enfermos. Sabe, às vezes, até esses dias eu estava pensando sobre isso, houve uma época, eu até comentei isso com alguém, houve uma época que haviam muitas manifestações, haviam muitas pessoas sendo libertadas na igreja. Hoje nós vivemos uma época que a impressão que se tem é que o diabo não está mais na igreja, porque não tem mais manifestações. Quando eu falo manifestações, entenda, eu quero dizer possessão demoníaca. Parece que não tem mais, parece que o diabo desistiu e foi para outro lugar. Na verdade, queridos, o diabo criou uma outra estratégia camuflada, que quando não se percebe a presença dele, nos sofismas, em coisas que são inseridas no meio do Evangelho, em atitudes muitas vezes que nós como crentes tomamos, que agradam muito a Satanás, e a gente não se percebe disso. Eu não quero entrar no detalhe de ficar comentando, listando essas atitudes, mas o inimigo, ele hoje continua ativo, agindo. E o texto que nós lemos, um pouquinho antes, quando Jesus fala para os discípulos, entremos no barco, atravessemos para o outro lado. Ele deu uma palavra de fé, nós vamos chegar do outro lado. Só que nesse processo de atravessar, houve uma tempestade muito forte, a palavra de Deus fala. O vento era muito forte, e Jesus, ele teve que, até mesmo que se levantar, e a palavra de Deus fala que ele repreende o vento, quando ele fala, aquieta-te. E naquele mesmo momento, o mar se acalma,
o mar que estava revolto, que estava a ponto de até mesmo afundar aquela embarcação, ele se acalma. O inimigo já estava agindo, impedindo, tentando impedir o Senhor de chegar até onde estava aquele homem possesso de espírito imundo. E o Senhor Jesus chega nesse lugar, chega em Gadara, ele chega nessa região dos Gerazenos, e ali, ao desembarcar, a palavra do Senhor fala no versículo 27, veio ao seu encontro um homem possesso de demônios, um homem que estava nu, um homem que estava todo machucado, um homem que estava todo ferido, um homem desgrenhado, uma figura horrível, uma cena horrorosa. E ele vem gritando, e ele se aproxima de Jesus. Os discípulos talvez se assustam, eu não sei, a Bíblia não fala, mas esse homem se aproxima de Jesus, cai aos pés de Jesus, e a palavra fala que ele adora a Jesus. Esse homem não morava em casas, não tinha um lar. Esse homem, a palavra de Deus fala, ele morava num cemitério, ele morava nos montes, ele vivia entre os sepulcros, ele era agressivo. Outros dois evangelistas narram também a história, que as pessoas não podiam passar por ali, porque ele era agressivo. As pessoas tinham medo desse homem. As pessoas da vizinhança, elas conheciam a fama desse homem, e alguns outros homens, de vez ou outra, se aproximavam daquele lugar, e laçavam aquele homem, prendiam aquele homem, mas o que a palavra de Deus fala? Que ele rompia as cadeias, ele quebrava as correntes, ele quebrava as cordas, ele arrebentava, porque a força naquele homem era demoníaca, era sobrenatural. O estado desse homem era terrível. E como é terrível o estado de uma pessoa dominada por Satanás, queridos. Como é terrível o que o diabo tem feito hoje, jogando homens e mulheres de vício em vício, de desgraça em desgraça, de ruínas a ruínas. Pegando a imagem de Deus, que é o homem, e transformando numa imagem horripilante, uma cena horrorosa, uma cena deprimente. Sabe, queridos, nós não podemos desprezar isso. Nós não podemos deixar de nos preocupar com milhares e milhares de pessoas que são hoje escravizadas por Satanás. Muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes pessoas que já foram até mesmo batizadas, mas que ainda sentem uma opressão terrível, ainda sentem uma tristeza dentro da alma, uma angústia, ainda tem situações de medo, ainda precisam serem libertas pelo poder da cruz de Cristo, que nos liberta de todo o mal. A cruz nos libertou. O sacrifício de Jesus é único e suficiente para libertar toda a raça humana da escravidão de Satanás. O problema são os sofismas, o problema são as ideias e ideais, porque muitas pessoas não querem a libertação, muitas pessoas não buscam o Senhor Jesus. A palavra vai falar para nós, queridos, que Jesus mandou esse demônio sair desse homem, e ele gritou: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não me atormentes, eu te peço, não me atormentes. É como se ele estivesse dando uma ordem para Jesus: me deixe em paz. E Jesus fala assim: qual é o teu nome? Esse homem, os demônios nele falam legião, porque nós somos muitos. Legião
dá-se a entender um número indeterminado. Não se dá para dar o valor exato, o numeral exato do que é uma legião, mas a gente pode ter uma base. Uma legião de soldados romanos era composta por nada mais, nada menos que 5.000 a 6.000 homens. Você já pensou? Legião é o meu nome. Ele falou isso porque eram muitos. E Jesus começa a conversar, Jesus começa a interrogar. Eles haviam entrado nele, eram muitos demônios, e eles falaram para Jesus para que não mandasse eles sair para o abismo, ou sair daquela província. E naquele mesmo lugar, diz a palavra no versículo 32, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E os demônios falaram para Jesus: nos mande para os porcos. E Jesus permitiu, Jesus falou: vão. E aqueles demônios saíram daquele homem, e eles entraram naqueles porcos. E se você esteve aqui um dia desses aí atrás, na escola de discípulos, o irmão Humberto falou que eram 2.000 porcos. O irmão Humberto trouxe essa lição, o exemplo dos gadarenos, que ele falando sobre o dinheiro. Vocês lembram disso, né? Amém? Quem estava aqui vai lembrar. Então ele explicou e falou para nós aqui que eram 2.000 porcos. Imagine-se então, irmãos, 2.000 porcos. Aqueles demônios entraram naqueles porcos, aqueles porcos saíram desembestados, correndo, gritando. O porco gritando já é uma coisa feia, imagine a cena então. E a Bíblia fala que eles se precipitaram no despenhadeiro e caíram no lago, caíram dentro daquela água que estava ali, daquele mar, e se afogaram. Ontem lá em Cascaleiras eu perguntei, porque lá eles sabem o valor de um porco, e eu fiquei impressionado com o preço. Um porco mediano, pastor, não esses porcões, tem uns maiores, eu estou falando de um porco normal, um porco de 70, 80, 90 quilos mais ou menos, custa em torno de R$300, talvez até mais, eu não sei quanto, se alguém aqui tem um outro valor, né? Mas eu fiz a conta e baseado em R$300, vezes 2.000, dá R$600.000 de prejuízo para os gadarenos. Não é verdade? Certo ou não? Se eu tiver errado aí, faz a conta na calculadora aí. Irmãos, aquele homem ficou liberto, mas a população de Gadara, não. Aquele homem, quando voltou à sua sã consciência e sua lucidez, a primeira atitude foi se vestir. Ele estava lúcido, e se assentou aos pés de Jesus, e começou a ouvir Jesus, e começou a falar com Jesus. Os porqueiros fugiram para a cidade para avisar as pessoas do que havia ocorrido. E quando a cidade toda vem em direção, toda a circunvizinhança vem para ver o acontecido, eles só se preocupam com os porcos. Eu quero perguntar uma coisa, e você não precisa me responder. Eu quero aproveitar o assunto e até mesmo a pergunta que o irmão Humberto fez na escola de discípulos aqui. Quanto você investiria para libertar uma pessoa? Nesse caso foram R$600.000. O preço da libertação do gadareno foram 2.000 porcos que morreram afogados. Quanto eu investiria pela libertação de uma pessoa? Quanto eu estou disposto a pagar para que uma pessoa seja liberta?
Essa pergunta, ela me incomodou muito, e continua me incomodando. E eu gostaria muito que ela incomodasse você como está me incomodando. Quanto nós estamos dispostos a desembolsar para que uma pessoa, um gadareno, seja liberto, pare de comer carniça, pare de andar no meio de sepulcros, pare de viver como um animal imundo, impuro, pare de ser agressivo e mude de vida e se converta a Jesus e seja liberto e volte à sua lucidez total, saia da alienação para a total lucidez na presença de Deus. Quanto, igreja, nós estamos dispostos a pagar? Qual é o preço que precisa ser pago? Eu não estou falando do preço que já foi pago na cruz. Eu estou falando de um envolvimento maior, de uma proposta que chama você a se envolver mais e mais e mais e mais e mais e mais com o reino de Deus, e não com o reino das trevas, porque o reino das trevas também ainda está em funcionamento. O reino das trevas, onde o inimigo está agindo, envolvendo, ele evolui, mas o reino de Deus, esse reino implantado através do Senhor Jesus, ele já está no meio de nós. O reino de Deus não está longe de você, o reino de Deus está dentro de você, querido. O poder que Jesus Cristo deu aos seus discípulos, a autoridade que o Senhor Jesus Cristo deu aos 12 e depois aos 70 e a todos os outros, está dentro de você. Eu vou falar de novo, o poder do Deus eterno, que não muda, que nunca mudou, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã e sempre será. A autoridade que existiu quando Jesus Cristo mandou esses demônios sair, esses demônios eles dominavam a região, era um dominador, um principado, uma potestade nessa região, tanto que eles permaneceram na região, porque os gadarenos estavam possuídos de grande temor, possuídos de medo, cheios de medo. A influência demoníaca ainda estava ali, eles não quiseram Jesus, eles falaram: Jesus, não queremos o Senhor aqui, saia daqui. Jesus Cristo, um cavalheiro, Jesus Cristo é um gentleman, ele se virou e entrou no barco, porque ele nunca foi invasivo, ele nunca foi alguém que chegou adentrando, ele respeita você, ele respeita as suas decisões, ele entra no barco, ele foi renegado pelos gadarenos, e o homem que havia sido liberto, ele faz menção de entrar no barco junto com Jesus. Jesus olha para ele e fala: amigo, não está escrito na Bíblia isso, é a maneira como eu interpreto. Ele abraça esse homem e fala no ouvido desse homem: olha, você não pode vir comigo, mas eu quero ir contigo, Jesus, mas você não pode vir comigo. Você precisa falar para esse povo o que Deus fez na tua vida. Esse povo não me quer aqui, mas você pode falar para esse povo que existe alguém que pode libertar esse povo. Você pode pronunciar aquilo que eu não posso falar para eles, porque eles não me querem. E quantos hoje não querem Jesus? Quantas pessoas hoje esnobam Jesus, desdenham de Jesus, mas acreditam no que você fala. São pessoas que colocam a fé em você, são seus amigos. Então nós podemos também falar para essas pessoas o que Deus tem feito na nossa vida, porque o poder e a autoridade está dentro de nós. E o que é o poder hoje da igreja, irmãos? É o Evangelho.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, diz Paulo aos Romanos, depois para os gentios, para aqueles que ainda não são da linhagem do Senhor. O poder é o Evangelho que está dentro de você, plantado dentro de você. A divina semente está dentro de você, igreja. E ela precisa crescer, ela precisa se arraigar mais e mais. Ela precisa crescer mais e mais. E começam a dar os frutos do Espírito, frutos de justiça. E as pessoas vão sair da alienação para a total libertação através de você. Acredite no que eu estou falando, eu acredito em você. Eu olho para vocês aqui, e eu acredito que Deus pode fazer coisas tremendas através da sua vida. Mas talvez você esteja alienado também, talvez você esteja escravizado também. Eu quero declarar uma palavra sobre você, querido, que se sente escravizado. Você não é escravo. Você foi liberto na cruz, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por você e por mim. Você não pode mais ser escravo. Você tem que dar o grito de liberdade. Você tem que se rebelar contra isso e falar: não sou mais escravo. Não sou escravo de vício nenhum. Não sou escravo da vaidade. Não sou escravo do medo. Não sou escravo de nada. Eu sou filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus, você pode declarar. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou falando, é a palavra, é o Evangelho. E o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Você crê nisso, amém? Querido, se você crê, você verá a glória de Deus. Mas se você não crê no que eu estou falando, você já está condenado. Não sou eu que estou falando, é o Evangelho que fala que se eu não creio, eu já estou condenado. Jovem, presta atenção, se você não acredita na pregação do Evangelho, você está condenado ao inferno. Não existe um outro caminho, não existe um lugar que você vai passar lá, e aí você vai poder ter uma segunda chance. Não, irmãos. O sacrifício já foi feito, já foi pago. Nós éramos escravos de Satanás, nós tínhamos uma dívida maldita que herdamos de Adão e Eva. Nós éramos aqueles e aquelas que viviam na sombra da morte, vivíamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, sendo Deus, Ele veio até nós e se humilhou e morreu na cruz. E através da cruz, através do sangue derramado na cruz, diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus comprou para Deus povos, homens e mulheres de todas as raças, tribos e nações. O mundo inteiro, querido. Raças, tribos, nações foram comprados por um alto preço na cruz e foram libertos. Jesus pegou o escrito de dívida que era contra nós e rasgou, aleluias, Ele rasgou, Ele jogou no chão e falou: está consumado. Nenhuma condenação há para aquele e aquela que está em Cristo Jesus. Você pode glorificar o Senhor, você pode ficar de pé.